Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Começamos agora o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, o programa Luz da Vida. No ano da misericórdia, estamos nos debruçando hoje sobre o tema da correção fraterna. Se teu irmão pecar contra ti, como ser misericordioso? Jesus tem uma resposta clássica, maravilhosa para essa situação. Estamos a refletir Mateus capítulo 18, versículos de 15 a 20. Mas o tema mesmo acaba no versículo 17. Se teu irmão tiver pecado contra ti, repreende-o, repreende-o entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, terás ganho teu irmão. Terminamos o primeiro bloco comentando esse versículo, a necessidade que nós temos quando alguém peca contra nós de chamar tal pessoa à parte. Já sabemos que a palavra irmão aqui tem um significado bem preciso, aquele que professa a mesma fé. Essa correção fraterna não se aplica a quem não é cristão, ou no caso dos católicos, a quem não pertence à Igreja Católica. Porque Jesus mais na frente vai dizer, toma teu irmão, se não ouvir, toma duas testemunhas, se não ouvir, dize-o à igreja. Ora, isso não teria sentido algum que a expressão irmão comportasse qualquer pessoa de qualquer religião, porque quem não é católico não ouve a Igreja Católica. Vai e dize-o à igreja. Qual efeito prático teria esse texto de Jesus, essa orientação de Jesus, para uma pessoa que não é católica, levá-la à Igreja Católica para corrigi-la? A pessoa nem iria, nem aceitaria. Eu não sou católico, não reconheço a autoridade dos padres e dos bispos da Igreja Católica. O bom senso, o texto e o contexto nos ajudam a concluir. Esta correção fraterna de que fala nosso Senhor Jesus Cristo só tem o seu sentido em âmbito eclesial. Vai e dize-o à igreja. Mas voltemos ao versículo 16. Primeira etapa, chamar a pessoa em particular, olhar nos olhos, ter a coragem de dizer, fulano, eu soube disso, ou eu tenho tal prova, de que você disse algo contra mim, de que você fez algo contra mim. Isso às vezes é tão importante porque dirime tantas dúvidas, porque se passa limpo tanta coisa. Entre nós e o irmão que peca contra nós, por vezes se cria uma muralha tão grande, por vezes se aumenta tanto. Tal pessoa distantinho assim, mas na boca do fuxiqueiro, na boca do mentiroso, daquele que gosta de espalhar coisas, de semear a discórdia, se cria tanto, se diz tanto, se malda tanto, se deturpa tanto. Jesus aqui é de uma sabedoria tremenda, a capacidade de olhar nos olhos, de passar limpo de homem para homem, ou de mulher para mulher, ou de homem para mulher, como pessoas maduras, como pessoas responsáveis, como pessoas que querem realmente conhecer a verdade, querem saber o que foi que se passou, o que foi dito, o que foi feito ou o que não foi feito. Vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. A finalidade de conversar a sós com o irmão é para ganhá-lo, não é para perdê-lo. Portanto, estão excluídas desse diálogo a sós atitudes como rispidez, brutalidade, agressão, palavrão, humilhação, desmoralização. Porque tais realidades não ganham o irmão, pelo contrário, perdem o irmão. Portanto, um diálogo respeitoso, um diálogo sociável, sério, sem dúvida alguma, tenso por vezes, mas precisa ser, para se passar a limpo, olho no olho, cara a cara, como se diz na minha terra. Se não te escutar, continua Jesus, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de duas ou três testemunhas. É a segunda etapa. Conversei com tal pessoa a sós, isso não surtiu efeito. Agora vamos pedir a ajuda de pessoas
É óbvio, e o contexto aqui sugere que não são quaisquer pessoas. Há de ser, Jesus não diz, mas o bom senso nos ajuda a enxergar nessas pessoas, pessoas que sejam próximas ao irmão que pecou contra mim e a mim. Pessoas que tenham acesso às duas partes e pessoas que queiram a reconciliação das duas partes. Se nesta segunda etapa não se fala de ganhar o irmão, isso está incluído implicitamente, porque se eu, a sós, fui até ele para ganhá-lo, a intervenção dessas testemunhas também é para ganhá-lo, é para resolver a situação. É um auxílio depois que a primeira etapa não surtiu efeito. Para que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas, não é um mero conselho. E aqui o discernimento das duas partes deve ser posto em ato. Precisamos da ajuda dessas pessoas. E tais pessoas vão entrar no litígio com um poder decisório. Reparem como era na igreja primitiva, para evitar soluções drásticas, para evitar se chegar a uma instância superior. Vamos resolver tudo aqui, entre pessoas civilizadas, maduras, cristãs que somos, pela decisão. Isto é, se eu e você não conseguimos entrar num acordo, vamos pedir a ajuda de determinadas pessoas, 2 ou 3 testemunhas, que tenham a prerrogativa de decidir, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Isso se aplica particularmente quando a questão pode avançar e chegar até ao foro civil, até a delegacia, registrando uma queixa, até a magistratura, abrindo um processo. Situações bem desagradáveis. O bom senso, aqui manifestado nessa segunda etapa da correção fraterna, apresentada por Jesus, essa segunda etapa, é de uma sabedoria tão grande. Evitar ao máximo uma decisão extrema, sem ferir a justiça, sem ferir a caridade. Vamos resolver a situação dessa forma. É preciso resgatar esses elementos e pô-los em prática nos nossos litígios dentro da igreja, para evitar que na mínima dificuldade, na mínima discussão, vou processá-lo, vou acionar o juiz, vou à delegacia, o que por vezes pode causar um desgaste, um escândalo tremendo, um mal-estar tremendo para não somente as 2 pessoas, mas as 2 famílias, etc. Se recusa a ouvi-los, dize-o à igreja. Terceira etapa. Bom, tentamos com 2 ou 3 testemunhas, o arbítrio, dialogamos, falamos, tentamos, sentamos, conversamos e não deu jeito, não surtiu efeito, os ânimos estão exaltados, ninguém abre mão da sua posição, ele pecou contra mim, mas depois da iniciativa de ir ao encontro dele, depois da ajuda de 2 ou 3 testemunhas, nada deu certo, não surtiu efeito e a coisa precisa ser resolvida. Diz-o à igreja. Eis porque a palavra irmão, lá atrás, não pode ser entendida no sentido genérico como qualquer ser humano, mas como membro da mesma igreja. 2 pessoas que estão litigando, uma pecou contra a outra, e que estão subordinadas à autoridade da igreja, que na paróquia é o pároco, que na diocese é o bispo, que em âmbito universal é o Santo Padre, que na congregação religiosa é o superior, é o provincial, seja lá quem for. A gradação. Primeiro vocês 2 resolvam entre vocês, depois 2 ou 3 testemunhas, depois a igreja. E se os 2 não querem ouvir a igreja, que é a instância máxima, seja para ti como um pagão e um publicano. Pagão,
alguém de quem se deve manter distância segundo a mentalidade da época. Publicano, cobrador de impostos, pecador público, de quem os judeus deviam se afastar. Uma medida extrema de exclusão da pessoa do seio da comunidade. Essa pessoa é irretratável, é incorrigível. Então, pelo menos por um certo tempo, é preciso se afastar dela. É preciso excluí-la do seio da comunidade. O Novo Testamento admitia isto. Para certas pessoas, uma medida extrema, provisória é verdade, que devia vigorar por um certo tempo até que a pessoa se convertesse. São Paulo vai dizer na 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, um homem que estava mantendo uma relação incestuosa, mantendo sexo com sua madrasta, seja este homem entregue a Satanás para a mortificação do seu corpo e para que a sua alma seja salva no dia de Jesus Cristo. Entregar a Satanás é uma expressão forte, mas que significa vocês devem se afastar dele. Ele deve se afastar da comunidade para refletir, para cair em si, para se converter. É uma medida corretiva, não é definitiva. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20. 2 membros da comunidade cristã, Himeneu e Alexandre, estavam causando muitos males na comunidade. São Paulo, então, toma a seguinte decisão: eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Portanto, é uma medida pedagógica para que aprendam. Quando aprenderem, a medida é revogada. Amados, esta também é uma face muito bonita da misericórdia de Deus. Determinadas pessoas dentro da igreja, quando manifestam esse coração duro, irretratável, renitente, continuadamente praticando o pecado, o que é um dano para a comunidade, aí vem a cadência da correção da igreja. Chame-o em particular. Se não conseguiu, 2 ou 3 testemunhas para corrigi-lo. Se não conseguiu, diga à igreja. E se nem a igreja ele quiser escutar, palavras de Jesus. Seja para ti um pagão ou um publicano. Ou seja, por enquanto, é hora de a comunidade se afastar dele. Também a misericórdia de Deus se manifesta dessa forma, excluindo a pessoa do nosso convívio, não para condená-la, mas como única forma que ela tem de cair em si e de voltar arrependida e não mais praticar o seu pecado. Amém.